Carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Amém? Vamos ler a partir do versículo 19. Vamos expor do 21 ao 25. Vocês sabem destas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Oremos ao Senhor. Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio, Senhor, de cultuarmos ao Teu santo nome, de ouvirmos a Tua palavra, ó Deus, e Tu nos fortalece para que sejamos praticantes da mesma. Deus, nós Te rogamos que o Senhor nos auxilie nesta noite, que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações, que possamos, ó Deus maravilhoso, sair daqui nesta noite edificados pela Tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Charles Finney, irmãos, um pastor norte-americano, influenciou muitos evangélicos, inclusive sobre questões relacionadas ao avivamento. Ele tomou algumas atitudes nas quais ele achava que seria correto. Ele trocou a ênfase da pregação doutrinária por fazer com que as pessoas tomassem uma decisão, por fazer que as pessoas fizessem uma escolha. Em sua teologia sistemática, ele vai dizer que um reavivamento não é e não depende de um milagre em qualquer sentido. É meramente o resultado filosófico da aplicação correta dos métodos. Nas suas campanhas de evangelismo, ele trabalhava em torno de um propósito: levar os pecadores a fazer uma escolha imediata de seguir a Cristo. A partir daí, ele começou a introduzir alguns métodos em seus cultos, como, por exemplo, um dos mais famosos, o Banco dos Ansiosos. Esse Banco dos Ansiosos era um espaço entre o pregador e a congregação. As pessoas que temiam sobre sua salvação, elas vinham até o Banco dos Ansiosos e recebiam oração e exortação ao final do culto. É daí, irmãos, que veio a prática, que nós vemos em nossos dias, de fazer um apelo ao final do culto, ou uma apelação, como muitas vezes nós vemos, para que as pessoas tomem uma decisão imediata de seguir a Cristo, sem reflexão. Ele acreditava que deveria tomar algumas medidas que provocassem as pessoas que ali estavam para que tomassem aquela decisão. Desse modo, quando ele tomasse essas medidas, o ambiente ficaria mais propício para que as pessoas entregassem, por assim dizer, a sua vida a Jesus. E nesses métodos incluíam cultos prolongados, cultos que demoravam semanas, para que as pessoas ficassem extremamente esgotadas
e suas emoções fossem facilmente alcançadas, né? Eles reagissem mais facilmente às emoções que eram causadas neles durante esses cultos. Apelos emocionados e insistentes para essa decisão. E como resultado disso, irmãos, como resultado dessa distorção causada por Finney, nós temos um desprezo à doutrina e uma ênfase para que façamos uma escolha. Nós vemos uma dependência exagerada na vontade humana, mas não nas doutrinas da graça ou no Evangelho. Em geral, irmãos, se qualquer pessoa perguntasse a Finney, quando criticado por suas posturas, qualquer pessoa que fosse reclamar, ele poderia dizer muito bem: esse método que eu estou utilizando funciona. As pessoas têm vindo. Algumas coisas que citamos e que Finney praticava em seus dias nos parecem bem familiares com a igreja dos nossos dias, não é verdade? Temos visto, irmãos, igrejas emergentes, plantadas hoje, e que daqui a 5, 10 anos no máximo, essas igrejas se transformam em mega estruturas. Nós temos um exemplo claro disso. Nós podemos ter acesso a um documentário que fala sobre a Hillsong, a igreja, a mega igreja. Esse documentário diz o escândalo por trás da mega igreja. Essa igreja é muito famosa, né? Por sua banda, por suas músicas. Entretanto, nós vemos o relato de pessoas que ali frequentavam, que elas eram tidas nos cultos como cobaias. Novas canções eram introduzidas todo domingo ou todo culto, e à medida que as pessoas reagiam a essas canções, elas eram incluídas e gravadas, ou elas eram descartadas, porque simplesmente as pessoas não reagiram bem. Nós vemos, irmãos, que a iluminação era estrategicamente pensada para gerar uma sensação de conforto para os irmãos que estão ali no salão, no templo. Nós vemos que a música era uma música de fundo, suave, para que trouxesse a emoção, um conforto. Nós vemos que cada nota tocada é pensada psicologicamente para que seja causada uma emoção em cada pessoa que está ali presente. Esse tipo de igreja, irmãos, é chamado seeker sensitive, ou seja, sensível ao que busca. Se você procurar no Google esse estilo de ministério, você vai ver que esse estilo busca atrair pessoas não religiosas, ou que buscam uma religião, mas que priorizam linguagem, músicas, conteúdos atraentes. Um modelo caracterizado por uma abordagem mais comercial. Pessoas têm entrado e saído das igrejas, não como verdadeiros cristãos, mas como verdadeiros clientes. O que eu posso oferecer para que a minha igreja seja mais atraente? Um excesso de programações, uma praça de alimentação, uma música popular, um culto diferente, ou quem sabe uma área VIP, como temos visto em nossos dias, recheada de famosos, né? Será que essas são as marcas de uma igreja verdadeira, ou as marcas de uma verdadeira conversão? Nós sabemos, irmãos, que uma verdadeira conversão é operada pelo Espírito Santo nas nossas vidas e nos faz ter uma profunda consciência de pecado, uma tristeza imensa pelos pecados que nós cometemos contra o Senhor, nos leva a clamar a Deus, suplicando o seu perdão, suplicando que Ele nos purifique e nos dê uma disposição mental para vivermos para a glória de Deus. Com isso, irmãos, o nosso comportamento é mudado, transformado pela palavra de Deus. Os velhos hábitos vão morrendo e há uma renovação na nossa postura. Tiago nos traz uma carta cheia, repleta de questões práticas. Entre elas, no capítulo 1, nós podemos ver o modo como ele trata sobre a reação dos crentes que estão na dispersão, sobre as provações
e sobre as tentações. Agora, ele trata sobre a resposta dos crentes, a palavra de Deus. Um verdadeiro crente, ao ouvir a palavra de Deus, ele a recebe com temor, ele a recebe com alegria. Um verdadeiro crente almeja, deseja, ele é sedento pela palavra de Deus. No Salmo 42, versículo 1, nós vemos o salmista declarar: assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Como então, irmãos, nós podemos melhorar a nossa reação à palavra de Deus, a nossa recepção à palavra lida e pregada, como o salmista declarou, com a alma suspirando? Tiago vai exortar a igreja, irmãos, no versículo 21. Acompanhe comigo. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Observem, irmãos. Atentem para a liturgia do nosso culto. Antes da palavra, nós temos um momento onde nós confessamos os nossos pecados. Esse momento é de extrema importância, pois nós nos despojamos, nos deixamos de lado toda impureza e acúmulo de maldade. Esse momento de confissão de pecados, irmãos, não é um momento em que paramos para ouvir os presbíteros orar, mas é um momento que nós devemos, de fato, apresentar a Deus as nossas faltas. É um momento que nós devemos suplicar ao Senhor o nosso perdão para que o Senhor nos purifique. Irmãos, amanhã nós retornaremos às nossas atividades. Nós retornaremos ao nosso cotidiano e somos tomados por uma influência mundana muito grande. Crianças, jovens, amanhã vocês irão para a escola, para a faculdade, e lá vocês encontrarão muitas práticas contrárias à palavra de Deus, e que certamente tentará influenciar vocês. Na faculdade é quase certo que alguém se levante e desafie você, jovem, a agir de forma contrária à palavra de Deus. Você, adulto, irá trabalhar amanhã e você vai encontrar os mesmos desafios. Não é diferente na vida adulta. Nós vamos ter nós temos dias repletos de problemas, irmãos. E quando chega ao final do dia, estamos extremamente cansados. Quando retornamos ao nosso lar, nós estamos extremamente cansados. Portanto, irmãos, sigamos a exortação de Tiago, deixemos toda a impureza de lado, deixemos todo o acúmulo de maldade, roguemos ao Senhor pelo seu perdão. Vá até a palavra de Deus, se fortaleça, porque no dia seguinte você encontrará as mesmas lutas, e é importante que estejamos fortalecidos para praticarmos a palavra de Deus neste mundo cruel. E dizer do domingo, hoje, né? O dia do Senhor, o primeiro dia da semana, o dia de descanso. Finalizamos a semana cansados. Chegamos aqui muitas vezes e talvez você já esteja pensando nas lutas que você terá amanhã, nos problemas que teremos que enfrentar. Talvez a tua mente esteja tão atribulada que ao sair daqui você já não se lembre dos textos que foram lidos, os louvores que foram cantados, e qual texto está sendo pregado. Nesse sentido, Tiago vai nos exortar: deixem de lado toda impureza e maldade. Tenham a mente cativa à palavra de Deus e acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, pois ela é poderosa para salvá-los. Quando viermos ao culto, irmãos, confesse os seus pecados. Se despoja de toda a impureza, para que seu coração seja alimentado pela palavra de Deus. Todos nós, irmãos, temos resquícios da nossa velha natureza que devem ser abandonados, mortificados, para que possamos entregar mais e mais e crescer na graça e no conhecimento
em santidade diante do nosso Deus. Estamos, irmãos, aqui nesse texto, um chamado para a ação, um chamado para o abandono das velhas práticas e para o acolhimento da palavra da verdade. Que possamos, irmãos, saber como devemos nos conduzir à nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. O pastor John MacArthur, ele vai dizer em relação a esse versículo que a impureza e o pecado impedem a audição espiritual do fiel. Vou repetir. A impureza e o pecado impedem a audição espiritual do fiel. Portanto, irmãos, acolhei com mansidão a palavra implantada em vocês. A palavra nem sempre, irmãos, vai descer pelas nossas gargantas de forma doce. Tem vezes que ouvimos palavras que nos são amargas. Tem vezes que ouvimos palavras que nos doem, que nos chateiam. Mas essas palavras que nos doem, que nos chateiam, que muitas vezes são amargas, elas nos alimentam. Elas nos fortalecem, elas nos fazem refletir sobre as práticas que temos vivido. Por isso, irmãos, é necessário que prestemos atenção às verdades que aqui são pregadas. Que tenhamos cuidado, irmãos, com as distrações, com as tentações, com os pensamentos intrusivos. Tenhamos cuidado com o estado espiritual dos nossos ouvidos e corações ao ouvirmos a palavra de Deus, que é santa, que é pura, que é verdadeira. Não obstante, irmãos, em muitas igrejas, nós vemos momentos de louvor que ocupam 80%. 1h30 de louvor. 15 minutos de aviso. Quando finalmente chega na palavra, em média de 10 a 15 minutos de pregação. E nós nem sempre podemos dizer pregação. Porque geralmente as palavras são motivacionais, satisfatórias aos ouvidos, mensagens que são agradáveis, e igrejas lotadas, mega igrejas, cheias de pessoas que nunca ou quase nunca ouviram falar sobre a gravidade dos seus pecados, sobre o risco que suas almas estão correndo. Pessoas que não querem o evangelho da cruz, mas o evangelho das bonanças, da felicidade, da prosperidade, do glamour. Pregações, irmãos, que já não falam mais sobre Cristo, mas sobre o nosso bem-estar. Pregações que não estão voltadas em Deus, em Cristo, mas no homem. Tiago vai dizer: acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los, para salvar a vossa alma. Acolher com mansidão, irmãos, é receber com humildade a palavra. Ao ser pregada a palavra, que o solo do nosso coração o solo do nosso coração deve estar limpo, deve estar pronto, adubado, para que a semente possa penetrá-la, para que ela possa germinar, para que ela possa frutificar em nosso coração. Quando ouvirmos a palavra de Deus, que de fato a ouçamos com a atenção que lhe é devida. Hoje devemos entender, irmãos, que esse ouvir deve nos levar a uma prática piedosa. Não basta apenas, irmãos, nós sabermos o que deve ser feito. Muita gente sabe o que deve ser feito. Nós precisamos fazer aquilo que deve ser feito. Por isso Tiago nos exorta com essa conjunção. Portanto, no versículo 21, deixando toda a impureza. E ele relaciona isso com os versículos anteriores. Meus irmãos, não se enganem. Ele vai dizer, a partir do versículo 16, não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago relaciona
a imutabilidade de Deus, a sua bondade e grandeza ao novo nascimento do crente, trazendo questões práticas em relação à sua vida. Os versículos 19 que nós lemos, ele vai dizer: fale menos e ouça mais. Tenha um novo modo de viver. Se despoje de toda impureza e maldade e abrace a palavra da verdade de forma prática em suas vidas. Não vivam mais como antigamente. Agora vocês têm uma nova vida. Portanto, irmãos, como novas criaturas, devemos abandonar toda manifestação de carnalidade, toda imundície, substituindo pela atenção e acolhimento a palavra pregada e implantada em nossas vidas. É como uma dieta, irmãos. Hoje a gente ouve falar, em reeducação alimentar. Devemos substituir as práticas carnais, imundas, toda malícia pela palavra de Deus. Devemos substituir um alimento por outro. A palavra da vida não pode ser recebida sem ter sido implantada em nós, sem que lance raízes sobre o nosso coração. Observe, irmãos, Tiago, ele faz uma referência à parábola do semeador, no qual a semente é lançada. A palavra de Deus é lançada sobre vários solos. Entretanto, nós vemos que apenas em um solo bom é que essa semente frutifica. Portanto, é necessário que o nosso coração, irmãos, esteja bem preparado para receber a semente. Porque, irmãos, se os espinhos estiverem ocupando o espaço nesse solo, se as rochas tomaram de conta a ponto de se tornar um solo rochoso, não haverá frutificação. A semente ou secará ou será sufocada. Irmãos, isso é algo que temos que refletir. Como está a nossa recepção em relação à palavra de Deus? Como, ao decorrer da semana, a palavra de Deus, que é lida, pregada, ela é aplicada aos nossos corações? Como a palavra que nós recebemos hoje, ela nos fará agir de uma forma diferente da que temos vivido? Como essa palavra se torna unida ao meu coração e ao teu coração? Tiago nos recomenda: recebam esta palavra com mansidão. Esta é a maneira correta de recebermos a palavra, purificando os nossos corações com mansidão, humildemente, com a mente disposta a aprender. Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer: se desejamos ser a plantação viva de Deus, temos que subjugar nossos corações orgulhosos e ser humildes e labutar para sermos como cordeiros, a ponto de suportarmos ser governados e guiados por nosso pastor. Aí ele continua: mas, como os homens nunca se deixam domar assim, a ponto de terem um coração sereno e manso, a menos que sejam purgados das afeições depravadas, assim ele nos convida a pôr de lado a impureza e o excesso de perversidade. É preciso retirar as ervas daninhas do nosso coração, para que a boa semente encontre lugar e frutifique. Ainda comentando esse texto, Calvino vai dizer: como a palavra de Deus é especialmente santa, sempre oportuna de ser recebida, devemos despir-nos das coisas imundas pelas quais nos tornamos poluídos. Quem quer que se examine bem, descobrirá que há em seu interior um imenso caos de males. Essa palavra na qual Tiago fala, adverte a igreja, instrui para que a igreja, antes de a recebê-la, venha se despojar, lançar fora toda impureza, toda malignidade do seu coração. Essa palavra na qual Tiago pede para que os irmãos a acolham com mansidão, ele afirma que ela é apta para salvar a sua alma, a minha alma. É através da palavra, irmãos,
da revelação especial de Deus, que nós encontramos a salvação. Por isso, irmãos, que possamos aprender e massificar em nossos corações o valor que essa palavra tem. Que venhamos a cada dia amá-la mais, buscá-la mais, glorificar o Senhor pela sua palavra, ter reverência pela mesma, pois a palavra é uma fonte inesgotável, irmãos, em nossas vidas. É um tesouro precioso e incomparável que o Senhor nos deu. Calvino vai dizer que é um aguilhão pontiagudo a castigar a nossa indolência, quando Tiago diz que a palavra que costumamos ouvir tão negligentemente é o meio da nossa salvação. O meio da nossa salvação é o que mais costumamos ouvir de forma negligente. Muitas vezes nós não damos valor a essa palavra em nossos dias, na igreja, onde quer que estamos. Calvino vai dizer um aguilhão pontiagudo em nossa alma quando nós ouvimos isso. A palavra que nós ouvimos com negligência é o meio para a nossa salvação. O cristão é chamado, irmãos, a responder à palavra que o Senhor implantou em nosso ser. Quando convertidos pelo Senhor, trazemos conosco muitas coisas inconsistentes com a nova vida que recebemos de Cristo. Essas coisas precisam ser urgentemente abandonadas para que possamos nos entregar mais a Deus e receber melhor a palavra implantada em nós. Irmãos, nós somos um povo de ação. Nós não fomos chamados para apenas sentarmos nos bancos da nossa igreja e ouvir, mas nós fomos chamados para a prática das boas novas, das quais Deus já preparou desde antes da fundação do mundo, para que vivêssemos nela. Ser apenas ouvinte, irmãos, da palavra é um alto engano. Nesse sentido, Tiago continua a sua exortação a um cristianismo prático, quando ele diz no versículo 22: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ser ouvinte, irmãos, é viver uma vida de passividade. Assim como alguém que entra em um auditório ou que vai a um show ou num teatro, consome aquele conteúdo, mas não tem qualquer obrigação ou compromisso em relação àquilo. Simplesmente a obrigação dele, se for um show pago, é pagar um ingresso. É como alguém que participa de uma aula como aluno ouvinte. Ele ouve aquelas aulas, mas não tem qualquer compromisso com presença, não tem qualquer compromisso com as avaliações, nem tampouco com as dores de cabeça das disciplinas ali empregadas. E o estudo que é passado fora daquele ambiente. Infelizmente, irmãos, muitas igrejas, ao adotarem uma cultura de consumo, e muitos homens e mulheres, ao inculcarem essa cultura, adentram as igrejas, tomam assento em seus auditórios e tornam-se apenas ouvintes, sem compromisso algum, nem desejo algum de obedecer à palavra que é pregada. Esse é um retrato trágico, irmãos, de muitos membros de igrejas nos nossos dias. Muitas pessoas simulam ser cristãs e enganam a si mesmas. Muitas pessoas acreditam piamente que estão trilhando o seu caminho para o paraíso, quando na verdade estão guiando as suas almas para o inferno. Muitos acham lindo alguns textos bíblicos, postam em suas redes sociais, colocam adesivos nos seus carros, usam camisas com aqueles textos, chaveiros e tudo que há de comercial. Entretanto, não buscam sequer praticar uma linha daquilo que as Escrituras nos ensinam. Vivemos em uma sociedade cheia de misticismo. Nós vemos, tem um dito bispo, ele faz uma oração todo dia, aí as pessoas colocam lá: bispo, qual o meu salmo? Aí o bispo vai lá: seu salmo é o salmo tal, que quer dizer isso na sua vida. E as pessoas vão se enchendo disso nas redes sociais, se enchendo de conteúdo podre, irmãos. Uma sociedade cheia de misticismo, de pessoas que acreditam temer a Deus,
de pessoas que quando veem qualquer manifestação contrária a Deus, elas se aborrecem, se manifestam, postam em suas redes sociais, mas nas suas vidas cotidianas, elas fazem igual ou pior a muitos blasfemos. Ser praticante, irmãos, é diferente disso. É ser caracterizado como alguém completo, preenchido, não apenas alguém que conhece a teoria, mas alguém que sabe o que precisa ser feito. Não é alguém que apenas sabe o que está escrito, mas alguém que de fato vive aquilo que sabe. Ser praticante é ter uma experiência completa de transformação. É quando de fato aquilo que entrou na sua mente desce para o seu coração e transparece nas nossas ações. É quando a religião de fato faz sentido e ela não é mera religiosidade. Ser praticante da palavra não é algo caracterizado por alguns momentos, dias ou situações, mas é algo contínuo na vida do crente. Aqueles que são praticantes da palavra não só aprendem como viver em obediência aos preceitos de Deus, mas eles se mantêm direcionados por eles. Não basta apenas falar que crê em Deus. Porque nesse sentido, irmãos, Tiago, no capítulo 2, versículo 19 desta mesma carta, ele vai dizer: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Sem obras, a fé é morta. Tiago nos diz nesta carta: aquele que pratica a palavra de Deus é quem de coração recebe a palavra, a abraça e crê que de fato é a palavra de Deus e a partir disso demonstra em sua vida, testificando que de fato a palavra de Deus a transformou. O próprio Jesus, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11, 28, vai nos dizer, na parte B: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Quais são os frutos que têm sido gerados pela palavra de Deus em nós? Aqueles que têm a palavra de Deus implantada neles, mostram através dos seus frutos que neles está implantado. Por isso, irmãos, devemos nos esforçar, trabalhar arduamente, nos preparando de forma constante para que a palavra do Senhor lance raízes em nós, para que possamos ver os frutos dessa palavra sendo gerados em nossas vidas. Douglas Moo vai dizer que por mais importante que seja a aceitação mental da palavra, ela não terá sido verdadeiramente recebida, a menos que seja colocada em prática. Tiago faz aqui, irmãos, uma franca oposição ao ouvir que não conduz à prática. Em Romanos 2, no versículo 13, Paulo diz: porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Diante da graça de Deus, irmãos, ao ouvirmos a sua palavra, nós somos chamados a receber a sua palavra em obediência e temor, gratos pelo seu amor, pelas boas novas que nos foram dadas. É um auto-engano deixar de praticar a palavra. É uma auto-ilusão ser apenas ouvinte, ser apenas frequentador de cultos, ser apenas alguém que professa com seus lábios, mas não com seu coração. É extremamente perigoso esse tipo de vida. Irmãos, se você está assim, é meu dever dizer, você está arriscando a sua vida. O Evangelho é o poder de Deus que nos salva e nos convoca para uma mudança de vida, para uma vida de obediência. E se não abraçarmos em obediência, não abraçamos verdadeiramente. Douglas Moo, mais uma vez comentando esse texto, vai dizer que Tiago, quando fala sobre isso, ele diz que aqueles que são somente ouvintes da palavra estão enganando a si mesmos. Essas pessoas pensam que têm um relacionamento com Deus pelo fato de irem à igreja assiduamente, participarem de estudos bíblicos ou lerem a Bíblia, mas se aquilo que eles ouvem não for acompanhado pela obediência, sua verdadeira situação diante de Deus será bastante diferente. Calvino diz que a obediência é a mãe do verdadeiro conhecimento de Deus. Um cristão que só se contenta em ouvir a palavra e não a praticar, comete um grave erro espiritual.
Tiago continua no versículo 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. A palavra de Deus, irmãos, é um espelho no qual, estando à nossa vista, demonstra as nossas imperfeições, de modo que a partir disso possamos ser transformados à imagem do Filho de Deus, nos organizarmos, melhorarmos a nossa aparência, não só externa, mas interna em nossos corações, em nossa mente e em todo o nosso ser. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, na tradução da Revista Atualizada, Paulo diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Tiago nos adverte, irmãos, que ao olhar para esse espelho, o olhar para esse espelho feito de forma apressada, descuidada, sem preocupações, sem atenção, não muda a nossa imagem. Olharmos para a palavra de Deus de forma apressada, descuidada, sem preocupações, sem atenção, não muda a nossa imagem. É como alguém, irmãos, que se levanta de manhã, olha no espelho e rapidamente já vai para os seus afazeres diários. O cabelo está assanhado, o rosto está amassado, cheio de remela, sai para os afazeres sem se lembrar mais do seu estado. Alguém que olha apressadamente no espelho nem percebe os detalhes que podem lhe envergonhar. Constrangedor, né, irmãos? Quando a gente sai, imaginemos a situação, né? Quando a gente sai, né, na nossa casa, esquece de pentear os cabelos. Quando a gente esquece, né, ou fica uma remela no nosso olho ali, a gente fica constrangido quando alguém vê. Quando nós temos um olhar apressado ao espelho da palavra de Deus, nós nem percebemos os detalhes que estão em nossas vidas que podem nos envergonhar. A palavra, a doutrina, simplesmente ouvida e recebida, sem uma prática operosa, de nada vale. Você e eu a recebemos hoje, mas amanhã nem lembramos mais do que se trata. Nós olhamos para o espelho para tentar corrigir as nossas imperfeições, irmãos. Nós olhamos para o espelho para arrumar o cabelo, limpar o rosto, olhar se temos sujeira em nossos dentes. No caso das mulheres, para se maquiarem. Ajustamos até as nossas roupas de frente do espelho. Porém, muitas vezes descuidamos ao olhar o espelho da palavra de Deus, que mostra as nossas imperfeições, nossas sujeiras, nossos pecados, a nossa malignidade. E que danoso é, irmãos, sermos advertidos, admoestados, exortados e seguirmos com o coração endurecido, como se nada tivesse acontecido. O homem que ouve, mas não toma uma atitude de ação, é como alguém que olha no espelho, enxerga a verdade que ali está, observa seu próprio reflexo, mas continua com as mesmas práticas, sem a menor preocupação. É como alguém que não tem mais lembrança do tipo de pessoa que viu no espelho. Uma ênfase dada a esse texto é que, quando Tiago faz essa comparação entre alguém que olha no espelho e logo esquece o que viu, com alguém que é apenas ouvinte, é de um homem que, enquanto está de frente do espelho, ele consegue perceber quem ele é, o que precisa ser cuidado, o que precisa ser melhorado, mas ao sair de frente dele já não recorda como estava um pouco antes. É como alguém que, ao ouvir um sermão ou um texto bíblico, ele se sente impactado. Ele diz: eu preciso melhorar nessa área, esse texto falou comigo. Mas ao sair daqui, ou deixar de ler, ou voltar à vida comum, ele já não recorda mais o que deve fazer. Muitas vezes até recorda, mas ele não se importa. Se nós, como cristãos, não agirmos prontamente
atentamente, logo após ouvir a palavra, provavelmente nós esqueceremos as mudanças e as melhorias que devemos realizar, as quais foram apontadas pela palavra de Deus. Tiago, concluindo a sua comparação, ele diz: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, a palavra de Deus foi pregada. A lei do Senhor foi exposta pela voz externa do homem. Perdão, irmãos. E se a palavra de Deus que é pregada, se a lei do Senhor que é exposta pela voz externa do homem, se não for aplicada pelo Espírito Santo no nosso coração, ela não passa de letra morta. Inúmeras pessoas conhecem, irmãos, as minúcias da palavra de Deus. Inúmeras pessoas até recitam a palavra de Deus por aí afora, mas elas não têm temor. E sem a ação do Espírito Santo, sem uma prática real, é apenas um conhecimento comum, como qualquer outro. Se você conhece e não pratica, é apenas um conhecimento. Que possamos, irmãos, como um salmista, no Salmo 19, no versículo 7, entender o valor da lei do Senhor, da palavra do Senhor. Ele vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Calvino, ao comentar esse texto, ele vai dizer que o ensino da lei não nos conduz mais, não vos conduzindo mais à escravidão, mas ao contrário, vos conduz à liberdade. Então ela não seja mais apenas um professor, mas que vos conduz à perfeição. Ela deve ser recebida por vós com sincera afeição, de modo que vos leve a uma vida piedosa e santa. Ele continua: isso equivale a perseverar firmemente no conhecimento de Deus. E ao acrescentar: este homem será bem-aventurado em seu feito ou obra, Tiago tem em mente que a bem-aventurança deve ser encontrada no agir, não no frio ouvir. É na prática da palavra de Deus, irmãos. É no viver da palavra de Deus que encontramos a verdadeira felicidade. Tiago nos afirma isso muito bem quando diz que aquele que atenta para a lei de Deus, que é operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Essa é a lei da liberdade. Libertos fomos do pecado. À medida que as Escrituras, que a palavra de Deus é aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo, mais somos libertos do pecado e dispostos a obedecer a Deus. E aqui estamos, irmãos, em mais um domingo, em mais um dia do Senhor. A palavra de Deus foi lida hoje, pela manhã e pela noite. Ela foi pregada e cantada hoje pela manhã e pela noite. Já já nós iremos para casa. E o que você guardou? Como tais palavras irão povoar a sua mente durante essa semana? Irmãos, nós iremos ter longas batalhas durante os dias dessa semana. Como reagir à expectativa da segunda-feira, onde tudo começa novamente? Qual deve ser a nossa oração? Abramos a nossa Bíblia, no Salmo 119, os versículos 10 e 11. Salmo 119, versículos 10 e 11. Qual deve ser a nossa oração? Qual deve ser a nossa expectativa diante da palavra de Deus, diante da expectativa da segunda-feira e de uma semana que nos espera, cheia de lutas? O salmista diz no versículo 10 e 11: de todo o coração te busquei,
não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É tempo de despertarmos, irmãos, do sono. É tempo de encarar o Evangelho com a seriedade que ele tem. O apóstolo Paulo, finalizando, irmãos, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 13, versículos 11 a 14. Romanos 13, 11 a 14. O apóstolo Paulo vai dizer assim: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Iremos, irmãos, enfrentar muitas lutas durante nossa semana, mas que guardemos a palavra de Deus, para que nós não venhamos pecar contra Ele. Que nós venhamos buscá-lo de todo o coração, suplicar que não venhamos nos desviar dos seus caminhos. Nos revistamos das armas da luz. Deixemos as obras das trevas. Nós possamos deixar de lado toda imundície, malignidade. Nos revistamos do Senhor Jesus Cristo. Que nós não venhamos fazer nada que venha satisfazer os desejos da carne. Que o Senhor, irmãos, tenha misericórdia de nós. Que Ele nos abençoe, nos ajude a viver de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai, nós, diante da Tua presença, Senhor, só temos a reconhecer a Tua grandeza, a Tua santidade. Ó Deus, nos Teus atributos, ó Pai, Tua bondade, Tua imutabilidade, Tua santidade. Ó Deus, e louvarmos ao Senhor pela Tua palavra, Pai, que é viva, que é eficaz, que é verdadeira, ó Deus, e que transforma o coração dos homens. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, que nós não venhamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, ler a Tua palavra negligentemente. Senhor, que nós não sejamos apenas ouvintes dessa palavra, enganando a nós mesmos, Senhor, mas que sejamos operosos, praticantes, que vivem de forma digna do Teu Evangelho. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos fortalece nos Teus caminhos e nos faz trilhar, ó Deus maravilhoso, as batalhas, as lutas que nos estão propostas, ó Deus, honrando o Teu santo nome, guardando a Tua palavra em nosso coração, Senhor, para não pecarmos contra Ti. Ó Deus, não permite que nos desviemos da Tua palavra, não permite que nos afastemos de Ti, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos concede o privilégio de com liberdade, Senhor, cultuarmos ao Teu santo nome, com liberdade proclamarmos o Teu Evangelho. Nos fortalece, Deus maravilhoso, para que possamos ser uma igreja verdadeira, viva, prática, chamada à ação, a prática das boas obras. Nós Te louvamos, ó Deus maravilhoso, porque sabemos que nós mesmos nós nada podemos fazer, mas é o Senhor que nos ajuda, que nos fortalece a sermos transformados dia após dia à imagem do Teu Filho. Nós possamos olhar atentamente para o espelho da Tua palavra em nossas vidas, para que possamos corrigir, Senhor, as nossas imperfeições.
Nós te damos graças, Senhor, pelo teu infinito amor e misericórdia para conosco. Porque, Senhor, sem a tua misericórdia nós seríamos consumidos. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.